Oi, pessoal. Hoje a gente vai ver Jesus expulsando os cambistas, né, ali do Templo de Jerusalém, e vai ver também o encontro de Jesus com o fariseu Nicolau. E a gente vai ler João 2:12. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias. Jesus tinha passado ali, né, pela festa de casamento, né, em Canaã, onde ele realizou o primeiro milagre, e agora ele desce até Cafarnaum, mas o propósito dele não é permanecer ali, né, porque ele quer descer até a festa, até o templo, né, de Jerusalém, para comemorar ali a festa de Páscoa, né. E estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Essas pessoas elas deveriam estar do lado de fora do templo, né? Não dentro do templo. E isso estava acontecendo ali dentro do templo, provavelmente com a autorização dos sacerdotes, né? E, e aí eles, como os sacerdotes não tiveram nenhuma atitude, né? Jesus, a ver isso, ele fica muito irritado ali, né, com essa situação, né? E o que acontece? As pessoas, né, que moravam próximo ali do templo, eles traziam seus animais, né, para poder ser sacrificado ali no templo, mas quem morava distante não tinha como. Então, essas pessoas eram necessárias, né, porque quem morava distante tinha que chegar ali e comprar o animal para ser sacrificado, né? E os cambistas também, né? Porque os cambistas eles trocavam ali a sua moeda que você trazia, né? Do lugar onde que você estava morando, para trocar ali pela moeda local, né? Mas isso não deveria estar dentro do templo, né? E aí é por isso que Jesus tem essa atitude agora, né? Que a gente vai ler aqui. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façai da casa do meu pai casa do comércio. O zelo, né, do filho ali pela casa do pai, né? E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Isso está escrito em Salmos 69:9, né? É uma das profecias, né? Que eram esperadas que o Messias faria, né? Ele iria purificar ali o templo. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: Que sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes essas coisas? A gente está vendo aqui que você está fazendo uma coisa que o Messias faria, né? Que sinal que tu nos mostra que você é o Messias? E Jesus respondendo lhe disse: Destrua esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Ele estava falando ali da ressurreição, né? Que ele era o templo, né? O templo todo, ele tem uma simbologia ali, né? Que é de Jesus e a salvação, né? Tudo ali era um símbolo, uma sombra do que seria Jesus, né? O templo. E aí ele tá falando dele, né? Ele tá falando que ele iria morrer e em 3 dias ele iria ressuscitar ali no domingo, né? Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Discípulos vão lembrar dessa situação aqui, né? Que Jesus fala que em 3 dias ele reconstruiria o templo, né? Aí ele lembra, Jesus disse isso, né? Ora,
Estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens. Jesus não confiava ali, né? Jesus não revelou ali que ele era o Messias. Ele, né, sabia ali que aquelas pessoas elas estavam esperando um Messias que com propósito que não era o propósito de Jesus, né? O propósito de Jesus era a salvação da humanidade. E eles estavam esperando ali um Messias que tirasse o jugo ali, né, do Império Romano, né? Assentasse no trono, né, de Davi, né? E não era esse o propósito de Jesus ali na primeira vinda, né? Aí vamos lá. E não necessitava de que alguém desse testemunho de homens, porque ele conhecia o que havia no homem, né? Ele teve o próprio testemunho do próprio Deus, né? Do Pai, né? Que testemunhou dele, dizendo ali, né? Esse aí é o meu filho amado em quem me comprazo. Não precisa de testemunho de homens, né? Aí vamos agora ao capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Ele era um dos 70 conselheiros, né, do governante judeus. Ele participava ali do consenso, né, que eles chamam de Sinédrio. Então, ele era um fariseu, né, que era o mestre da lei, estudava ali a lei, e ele também era um do Sinédrio, né, do conselho de Sinédrio. E este veio de noite a Jesus, de noite, né, porque ele estava ali com medo, né, da ameaça da reputação dele, né, estava preocupado ali com a reputação dele, do que os judeus pensariam, né, de ver ele ali como uma pessoa que eles consideravam herege, né? Então, ele tinha visto ali, né, que Jesus ele tinha realizado vários milagres, né? E e ele, ele cria ali, né, em Jesus. Só que ele não queria revelar, né? Por isso é que ele vai ali à noite para se encontrar com Jesus. Ele disse: Rabi, nós sabemos que tu és o mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Para ser considerado ali, né, um rabi, 3 rabis deveriam estar ali, né, autorizando, né, aceitando ele como um rabi. Jesus, ele não tinha essa, essa autorização, né? E ele sabia disso, né? Mas ele chama Jesus ali de rabi, né? Por respeito, né? Porque ele estava vendo que Jesus ali só não tinha um título, né? Mas que ele era um mestre dos mestres, né? Jesus tinha ali, né? Ele podia ser o mestre da lei, né? O fariseu, né? Participar ali do consenso tão importante, né? Mas Jesus, o que Jesus tinha, ele não tinha. E ele tinha visto isso já, né? Ele já tinha testemunhado, ele provavelmente já estava ali observando Jesus durante esses dias, né? Em Jerusalém. E aí ele vai encontrar com Jesus para conversar com ele, né? Em particular, né? Também mais longe da multidão, né? Que Jesus durante o dia estava ali realizando milagres e tal. Aí vamos lá. E respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino. E Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode ele entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos
entendeu ali no sentido literal, né? Até porque ele não tinha muito entendimento ali do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo foi revelado ali, né? Posteriormente, né? A morte ali de Jesus. E aí ele não entende, né? Ele entende ali erradamente, né? O que Jesus estava querendo dizer. Aí Jesus responde: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus está falando ali, né? Nascer da água, né? O arrependimento, né? Que gera fé, e aí a pessoa se batiza, né? Querendo dizer que o batismo ali, né, é importante, né? A gente sabe que o batismo não salva, mas ele é um selo, né, da nossa fé, né, um testemunho, né, que a gente realmente crê em Jesus, então é muito importante ali, né? E mas, assim, existe, claro que existe casos, né, que a pessoa não tem essa oportunidade de se batizar antes de vir a falecer, né, que aconteceu também ali com ladrão, né, na crucificação, né, de Jesus, que estava ali do lado de Jesus, né, o próprio Jesus falou, né, ele não era batizado, né, mas Jesus falou ali, né, ainda hoje no paraíso comigo estarás, né, porque ele não tinha como ele manifestar essa fé, né, mas, mas a gente que tem a oportunidade, isso é muito importante, né. E aí foi. Jesus continua, né? O que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu haver te dito, é necessário vos haver nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Discreto, né? O Espírito Santo ali, né? Embora a origem do vento seja invisível, seus efeitos podem ser observados. O mesmo acontece com os que nascem do Espírito. Uma observação aqui que eu notei. E aí, né, Nicodemos respondeu-lhe e disse: Como pode essas coisas? Nicodemos ainda não estava entendendo, né? E aí Jesus fala: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Né? Na verdade, eu te digo que nós envolvidos no Evangelho, né? Que, que tá ali, né? Pregando Jesus. Nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. E não aceiteis o nosso testemunho. Ainda acontece isso, né? As pessoas veem ali que todas as coisas que Jesus faz até hoje, o Espírito Santo, mas as pessoas ainda não acreditam nele, né? Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus, né? Ele desceu do céu para nos trazer as verdades que as pessoas não tinham conhecimento, né? O Espírito Santo e outras coisas que as pessoas que eles vão ficar maravilhados ali, né? Porque eles não tinham essa compreensão até Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando aqui da crucificação dele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo
chave, né, da Bíblia, né? Ele resume a Bíblia toda, né? Porque qual o propósito de tudo? É a salvação, né? É só o plano de salvação. Tudo é sombra do que seria Jesus. O templo ali é tudo sombra do que é Jesus. Todas as coisas que era realizada ali era a sombra do que Jesus faria, do que Jesus é, do que Jesus representa. E esse versículo depois a gente detalha um pouco melhor ele. Aí vamos continuar aqui. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A gente não tem a decisão se a gente vai viver a eternidade ou não, né? A eternidade, ela existe, né? A gente decide ali onde a gente vai passar a eternidade, né? Ou você crê e é salvo, ou você não crê e você é condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus, não querendo desistir do mal, né? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Após estas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava, né? Os discípulos batizando ali as pessoas, né? Na Judéia. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados. Os discípulos estavam batizando, né? E João também estava batizando em outro local. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. João ainda não tinha sido preso, né? Então, levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com ele e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. Falando ali, né, que Jesus estava batizando. Jesus, na verdade, Jesus não estava, né? Porque estava batizando eram os discípulos. Mas eles levantam ali a questão, né? Isso pode acontecer, né? E aí João respondeu e disse: O homem não pode receber alguma coisa se não for dado dos céus. Então, tipo, que ele cresça e eu diminua, né? Vós mesmo me sois testemunha de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta é minha alegria, está cumprida. Ele está falando ali, né? Que a noiva ali era Israel, né? Aquele que tem a noiva é o noivo, ele é o Messias, né? E antes era Israel, né? Agora a noiva é a igreja. Aí vamos lá, continuar. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos, aqueles que estão na terra é da terra. E fala da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. E aquele que tem visto e ouvido, isso ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que o aceitou, o seu testemunho, estabeleceu o selo
de que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aí João faz um discurso lindo, né? Falando ali sobre Jesus, né? Quem ele era, o Messias. Aí agora a gente vamos ver aqui, para terminar, aquele versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Por quê? Maior resposta. Deus, maior ser, amou, maior sentimento, o mundo, maior aglomerado, de tal maneira, maior modo, que deu maior ato, o seu Filho unigênito, maior dom, para que, maior motivo, todos aqueles, maior abrangência, neles crê, maior decisão, não pereça, maior desgraça, mas maior diferença, tenha maior certeza, a vida eterna, maior dádiva. Lindo, né? Então a gente vai ficando por aqui. No próximos capítulos a gente vai ver o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E vamos ouvir também um pouquinho sobre a prisão de João Batista. Beijo!